Merci beaucoup. Bon appétit et bonne prédication. Soyez libre ici chez toi. Seja livre aqui na tua casa. N'est-ce pas? Não é? Nous sommes une équipe. Nós somos uma equipe. Acclamons très fort pour le Seigneur. Salva de palmas fortes para o Senhor. Réellement, je profite, c'est là pour dire merci à notre papa. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer obrigado ao nosso pai. Comme il venait de le dire, ici c'est ma maison. Como ele acabou de dizer, aqui é a nossa casa. Donc je ne suis pas un visiteur ici. Então eu não sou visitante aqui. Bien que ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Bem, já faz tempo que eu não venho aqui. Mais je ne suis pas un visiteur dans cet endroit. Mas, contudo, eu não sou visitante aqui nesta Amen. igreja. Que Dieu bénisse beaucoup le pasteur Claude. Que Deus abençoe bastante o pastor Cláudio. Pour son encadrement. Pelo seu enquadramento. Pour son amour. Pelo seu amor. Pour ses conseils. Pelos seus conselhos. Si nous sommes encore aujourd'hui ici. Se estamos ainda aqui hoje. Si nous pouvons avoir cette occasion de parler comme ceci. Se temos essa ocasião de falar como esta. C'est parce que nous avons appris quelque part. É porque nós nos ensinaram algo, algures. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appris quelque chose. É porque há alguém que nos ensinou algo. Les gens peuvent m'écouter. E as pessoas podem me escutar. Les gens peuvent aimer. As pessoas até podem amar. Mais moi, au fond de moi, mas no meu fundo do meu coração, je sais que je viens de quelque part. Eu sei que vim de algures. Et que la bénédiction du ciel puisse être pour le pasteur Claude. E que as bênçãos dos céus possam ser para o pastor Cláudio. Que Dieu bénisse son ministère. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Dieu bénisse sa femme et ses enfants. Que abençoe a sua esposa e os seus filhos. Que filhos. Dieu le garde encore. Que Deus lhe guarde ainda mais. Parce que nous avons encore besoin de lui. Porque nós ainda precisamos dele. Il y a encore beaucoup à apprendre. Nós temos ainda muito para aprender. On peut avoir appris. Podemos até ter aprendido. Mais chaque fois nous revenons toujours à la source. Mas todas as vezes voltamos na fonte. Amen. C'est comme ça que ça s'est fait. É assim que isso acontece. Les gens peuvent me voir quelque part. As pessoas podem me ver algures. Mais ils ne savent pas que j'ai un secret. Mas eles não sabem que eu tenho segredo. J'ai un secret. Eu tenho segredo. Et il y a quelque part où je puise aussi les choses. Há uma fonte onde eu pego as coisas. Vous savez, quand vous écoutez l'ancien prêcher, sabe quando você escuta ancião pregar? Ce sont des choses nouvelles. São coisas novas. Ce sont des choses parfois que tu as déjà écoutées, mais quand tu écoutes ça encore, são coisas que talvez você já escutou, mas quando você escuta ça amène toujours quelque chose. Aquilo traz mais algo. Alors que Dieu bénisse beaucoup le pasteur. Então que Deus abençoe bastante o pastor. Je remercie aussi le Seigneur Jésus. Agradeço também ao Senhor Jesus. Pour tout ce qu'il fait pour moi. Por tudo quanto ele faz para mim. Pour son amour. Pelo seu amor. Et sa grâce qui ne cesse de verser sur nous. E a sua graça que ele não deixa de derramar sobre mim. Alors avant de lire la parole, e antes de ler a palavra, j'aimerais que nous puissions prier. Eu gostaria que cantemos. Mais avant de prier, j'aimerais chanter cette cantique. E antes de orar, vou cantar primeiro este cântico. La matin un joyeux lendemain. Aux portes perles s'ouvrait là. La vallée des peines traversée. Et l'autre côté camperait un jour hors de la porte de mort. Un jour de celle c'est juste où est les roues de la vie mortelle s'arrêteront, oh oui, et j'irai habiter au mont Sion un jour hors de la porte de mort, un jour de celle c'est juste où est les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et oui, et j'irai habiter au mont Sion. Dieu est notre
notre Père céleste, Deus, nosso Pai Celestial, Créateur des cieux et la terre, Criador do céu e da terra, donateur de tout don excellent, dador de todo dom ton nom excelente. c'est le Seigneur Teu Jésus-Christ. nome é o Senhor Jesus Cristo. Nous voici encore une fois dans ta présence ce Eis-nos aqui matin. mais uma vez na tua Père presença. céleste, Pai tu Celestial, nous as placés devant ton peuple nos colocaste diante do teu pour que povo nous puissions parler. para que possamos falar. Mais nous croyons une chose, Mas nós queremos uma que coisa, tout ce que nous allons que dire, tudo que vamos cela dizer ne doit pas venir de moi, não deve vir de mim, mais cela doit venir de toi, Seigneur mas deve Jésus. vir de ti, Senhor. Oh Père, Oh Pai, nous invitons le Saint-Esprit, nós convidamos o Espírito Santo qu'il puisse descendre maintenant, que possa descer qu'il agora, vienne prendre le contrôle de la que salle, toma controle da qu'il sala, vienne prendre le contrôle de tous les que esprits, toma controle de todos os espíritos, que le contrôle soit entre les mains de notre Dieu, controle de mim, Senhor, du début jusqu'à la fin. do princípio até o fim. Dans le nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous avons ainsi prié. nós pedimos assim, Nous disons tous Amen. dizemos todos amém. Acclamez très fort pour vous-même. Salva de palmas para nós próprios. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Alors nous allons prendre nos Bibles. Vamos tomar as nossas Bíblias. Nous allons prendre nos Bibles. Vamos tomar as Dans le nossas livre de Bíblias. Matthieu chapitre 22. Mateus capítulo 22. Matthieu chapitre 22. Mateus capítulo 22. Matthieu 22, je vais prendre le verset 41. Vamos pegar o versículo 41. Matthieu 22, verset 41. Mateus 22, versículo 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appela Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions, nous proposer des questions. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe, de Davi. Disse-lhe Jesus, como então Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a questioná-lo. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Nous pouvons nous asseoir. Podem sentar-se. Pouvons nous asseoir. Podem sentar-se. Je n'ai pas donné mon nom. Bem, não dei o meu nome. Comme je le disais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Como eu disse que há muito tempo que eu já não Je venho aqui. viens, mais ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Eu venho aqui e vou, mas há muito tempo que já Il não y a des prego gens qui ne me aqui. connaissent pas. E há pessoas aqui que não me conhecem. J'aimerais que les gens me connaissent aussi. E eu gostaria também que as pessoas me conheçam. Je suis votre frère Gédé Ilunga. Eu sou vosso irmão Jude Mulumba. Gédé Ilunga. Ilunga. Jude Ilunga. Ok. Vraiment, je suis pasteur là à 11 de novembre. Eu sou pastor lá no 11 de novembro, Au tabernacle des élus. no Tabernáculo dos Eleitos. Qui est une église sœur de cette église. É uma igreja irmã a esta. Qui est une église E é uma igreja qui fait partie de cette église. que faz parte desta igreja. Amen. Alors nous allons parler ce matin. Então vamos falar esta manhã. Vraiment, le diable est très méchant. O diabo é muito mau. Seulement aujourd'hui, j'ai senti là toute la nuit d'une façon impossible. Eu toda noite senti algo estranho. A tosse. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eu me perguntei, mas o que é que não Alors vai j'ai compris bem? que c'était le diable. Então eu entendi que é o Alors quand nous diabo. comprenons que c'est le diable, E quando nós entendemos que é o nous diabo, savons que nous l'avons déjà vaincu. nós sabemos que já lhe vencemos. Amen. Alors le sujet que nous avons pour ce matin, Então o tema que nós temos esta manhã, j'aimerais parler de quel est cet homme de Jésus. eu gostava de falar quem é este homem, Jesus. Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Amen. Mais je vais insister beaucoup plus Mas vou insistir mais sur Jésus, notre Rédempteur, sobre Jesus, o nosso Redentor, notre parent rédempteur. o nosso Pai Redentor. Amen.
Vous savez, dans ce monde où nous vivons maintenant, Vocês sabem que neste mundo onde nós vivemos, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qui est Jésus. muita gente não consegue entender quem é Jesus. Beaucoup de gens ne savent pas qui est réellement Jésus. Que muita gente não sabe quem é realmente Même Jesus. les gens qui viennent à l'église. Mesmo as pessoas que frequentam a Ils ont- igreja têm dificuldades em entender quem é Jesus. C'est pourquoi ils arrivent à comparer Jésus avec des hommes. Por isso é que eles comparam Jesus aos homens. Ils commencent à comparer Jésus avec des hommes. Comparam Jesus a homens. Si vous voyez quelqu'un comparer Jésus avec un homme, Se vires alguém comparar Jesus a c'est parce homem, qu'il ne sait pas qui est Jésus. é porque ele não conhece quem é Jesus. Amen. Il ne sait pas qui est Jésus. Ele não sabe quem é Jesus. Si vous voyez que quelqu'un commence à dire non, vous voyez, c'est Jésus, Jésus, Se vires alguém écartez-le. dizendo, oh, estão a ver Jesus, Il Jesus, ne sait olhem pas bem. qui est Jésus. Ele não sabe quem é Jesus. Jésus est le commencement et la fin. Jesus é o princípio e o fim. Il est le créateur de toutes choses. Ele é o criador de todas as Il coisas. est l'alpha et Ele é l'oméga. o alfa e ômega. Toutes choses est en Jésus-Christ. Todas as coisas estão em Jesus. Il est le prophète des prophètes. Ele é o profeta dos profetas. Tous les prophètes étaient en Jésus. Todos os profetas estavam em Jesus. Tout est manifesté par Jésus. Tudo é manifesto pelo Jesus. Mais comment nous allons comparer quelqu'un avec Jésus? Mas como é que vamos comparar alguém com Jesus? Ça, moi, je n'accepte pas. Isto eu não aceito. Ne comparez jamais Jésus avec quelqu'un. Não compare nunca Jesus com alguém. Quelle que soit la personne, Não importa a pessoa. quel que soit ce qu'il a fait, Não importa o que ele quel fez. que soit ce qu'il a manifesté, Não importa o que ele ne manifestou. les comparez jamais. Mas nunca lhe comparam, nunca. Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Qui est Jésus? Quem é Jesus? Si on pose la question à quelqu'un ici, Se colocarem essa pergunta a il y alguém en a aqui, qui vont commencer à te dire non, vous voyez, há pessoas que vão dizer aqui, bem, estão a Jésus de ver, ce temps-là, Jesus naquele tempo, aujourd'hui Jésus, hoje Jesus, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. isso quer dizer que ele não Si conhece tu Jesus. connaissais Jésus, Se tu conhecesse tu sauras Jesus, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. ias saber que ele é o mesmo ontem, hoje e Jésus ne eternamente. change pas. Jesus não muda. Il a les mêmes qualités qu'il avait hier, Ele tem as mesmas qualidades que les tinha mêmes ontem, qualités qu'il a aujourd'hui, as mesmas qualidades que ele et tem il hoje, aura toujours les mêmes qualités. e terá sempre as mesmas Et il ne qualidades. va jamais E changer. nunca vai mudar. Je vais vous donner un exemple. Vou vos dar um exemplo. Je vais vous donner un exemple. Vou vos dar um exemplo. Regardez le soleil. Olhem o sol. Le soleil que vous voyez aujourd'hui, O sol que estão a ver hoje c'est le même soleil que Branham a vu. é o mesmo que Branham viu. C'est le même soleil que Moïse a vu. É o mesmo que Moisés tinha C'est le visto. même soleil que Noé avait vu. É o mesmo que Noé tinha C'est visto. toujours le même soleil. É sempre o mesmo Il sol. se lève le matin, Ele levanta de il manhã se couche le soir. e Il n'a pas changé. ele não mudou. Le monde peut changer. O mundo pode mudar. Les choses peuvent changer. As coisas podem Mais mudar. le soleil, lui, ne change pas. Mas o sol nunca muda. Et Jésus-Christ est le soleil de la E justice. Jesus Cristo é o sol da Il justiça. ne change pas. Ele não muda. Il est le même. Ele é o mesmo. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ontem, hoje e para sempre. Ne comparez pas Jésus. Não comparem Jesus. Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Prenons un peu le prophète. Vamos pegar Dans la bocadinho o profeta. prédication, Na pregação. dans la prédication, Que pensez-vous de Christ? o que é que vocês pensam de Cristo? Paragraphe 15. Parágrafo 15. Le frère Branham dit ceci. O irmão Ram diz o seguinte. Cela a été l'objet d'une vieille controverse Isto foi tema de uma velha controvérsia au cours des âges ao longo das eras. parmi les hommes de science, Dentre os homens da ciência, les évolutionnistes, os ilusionistas, les gens qui évoluent. os evolucionistas. Amen. Qui était Christ? Quem era Cristo? Ces gens se sont toujours posé la question Aquelas pessoas sempre se de perguntaram savoir qui était Christ. de saber quem era Cristo. Mais frère Branham dit, Mas o irmão Branham c'est diz, tout aussi simple. é simples. C'est comme la question de savoir É como a questão de saber ce qui existait avant entre la poule et l'œuf. o que existia antes da galinha e o ovo. Vous en avez déjà entendu parler. Vocês já ouviram falar disso? En effet, De facto, la poule vient de l'œuf. a galinha vem do ovo. Et ce qui existait avant, E aquilo que existia antes la poule ou l'œuf? é a galinha ou o ovo. On s'est toujours posé cette question-là. Essa pergunta sempre foi colocada. Maintenant, prophète a perception. Agora, So bien liki. bem, o que vem primeiro é a galinha ou o ovo? So na tunya na uzaba réponse belé. Se eu colocar essa pergunta aqui, vou ter muitas Mutra mutapesa respostas. réponse na e. Cada um vai dar a sua resposta. Mas le prophète va répondre. o profeta vai responder. Eh bien, E bem, c'est la poule. é a galinha. C'est la poule qui a existé É a premièrement. galinha que existiu primeiro. Dieu a créé la poule Deus criou a galinha et la poule a pondu l'œuf. e a galinha produziu o ovo. C'est aussi simple comme bonjour. É simples como se fosse bom Mais on dia. se la pose
toujours. Mas isso sempre colocou uma pergunta. Les gens se posent toujours cette question-là. As pessoas sempre se Quand questionam. bien même c'est simple, hein, Como, apesar que é mais les gens simples, se posent toujours la question. as pessoas sempre se perguntam. C'est comme nous disons ici, É como nós estamos a dizer Jésus aqui, est notre Dieu, Jesus é nosso Deus. mais il y en a qui cherchent toujours à compliquer la Mas situation. há quem quer complicar ainda mais as Il y en coisas. a qui cherchent toujours à vite tourner les choses. Há quem quer complicar mais a Mais la coisa. chose est simple. Mas a coisa é simples. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Il est le sauveur irremplaçable. Ele é o Salvador On ne insubstituível. peut pas remplacer Jésus. Não se pode substituir Jesus. Mais pourquoi on se pose toujours la question? Mas por que se questiona? La chose sempre? est simple. A coisa é simples. La poule provient de l'œuf. A galinha vem do ovo. Alors, Então, qu'est-ce qui a existé avant? o que existiu antes? La poule ou l'œuf? É a galinha ou o ovo? Dieu a donc créé la poule. Deus criou a galinha. La poule a pondu l'œuf. E a galinha produziu o ovo. C'est la poule qui existait avant. É a galinha quem existiu primeiro. Ainsi donc, E assim, então, c'est pareil pour la recherche scientifique é semelhante para as pesquisas científicas sur le sang de Jésus. sobre o sangue de Jesus. Nous savons tous Nós sabemos todos que Christ que Cristo est le Fils de Dieu, é o Filho de Deus, né de la Vierge. nascido da Et Virgem. aujourd'hui, E hoje, beaucoup d'incroyants osent nier cela. muitos crentes ousam negar isso. Il y en a qui ne veulent pas accepter la divinité de Jésus-Christ. Há quem não quer aceitar a divindade de Jesus. Il y en a qui doutent de la divinité de Jésus. Há aqueles que duvidam da divindade Il y de en a qui Jesus. veulent philosopher sur Há cela. quem quer filosofar acerca Mon disso. frère, ma soeur, Meu irmão, minha irmã, ce matin, je viens te dire esta manhã quero te qu'il n'y a dizer rien à philosopher. que não há nada para filosofar. Il n'y a rien à se poser de questions. Não se pergunte mais perguntas. Gardez Jésus à sa place. Deixa Jesus no seu lugar. Gardez chaque chose à sa place. Guarda cada coisa em seu lugar. Jésus est notre créateur. Jesus é o nosso Et Criador. nous sommes ses E créatures. nós somos as suas Gardez criaturas. cela comme ça. Guarde isso assim. Au paragraphe 31, il dit No ceci. parágrafo 31 diz: Et aujourd'hui, E hoje, si seulement les gens pouvaient avoir de la considération pour le se as pessoas tivessem consideração Pra pelo o- nome de Jesus, qui a été confié à l'église, que foi confiado à il igreja, a dit, ele tout disse: ce que vous demanderez au Père en mon nom, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, je le ferai. eu o farei. Il a donné son nom Ele deu o seu nome à l'église à igreja pour qu'en ce nom, para que em seu nome on marie. On se marie se casem. au nom de Jésus. Se casem em nome de On ensevelit. On ensevelit Ah, vai se sepultar au nom de Jésus. em nome de Jesus. On baptise Que se batize au nom de em Jésus. nome de Jesus. Tout ce que nous faisons sur la terre, Tudo que fizemos sobre a terra, tout ce que vous faites en parole ou en acte, tudo que você fizer em atos ou em faites-le au palavra, nom de Jésus. faça-o em nome de Jesus. Dieu n'a pas un autre nom. Deus não tem mais outro nome. Mais Mas nous avons perdu le caractère sacré de ce nom. perdemos o caráter sagrado deste Nous nome. le prenons en vain, Nós lhe tomamos em vão, dans des plaisanteries. nas brincadeiras. Vous allez trouver quelqu'un qui prend en vain le nom de Jésus. Você vai encontrar alguém que toma em vão o nome de Jesus. Quelqu'un qui te dit, ah, ne me parle pas de ce Jésus-là. Alguém te diz: ah, não me falem Ne me desse parle pas Jesus. de Jésus. Não me falem de Jesus. Mais il se dit chrétien. Mas ele se chama cristão. Non, Não, tu n'es pas chrétien. você não é cristão. Tu dois chercher un autre nom. Tu tens que procurar Parce que les outro nome. chrétiens, Porque os ce sont cristãos ceux-là qui ont crié en Jésus-Christ. são aqueles que acreditaram em Jesus Cristo. Le frère Branham dit, Irmão Branham diz: nous prenons en vain, nós tomamos em dans vão des plaisanteries, nas brincadeiras d'une même source, de uma mesma fonte. ne peuvent jaillir de l'eau amère et de l'eau douce. Não pode derramar óleo, água, Non, água doce e amarga. Não, non. não. Vous devez en arriver à avoir de la révérence pour le nom de Jésus. Tu tens que ter reverência ao nome Soyez de Jesus. révérents devant le nom de Jésus. Seja respeitoso em nome de, La em nome de première Jesus. fois A primeira coisa, qu'on a a primeira prononcé le nom de vez que se Jésus pronunciou o nome de Jesus, devant une femme qui avait un enfant mort dans le ventre, diante de uma mulher que tinha filho, bebê morto no quand ventre. on a prononcé le nom de Jésus, Quando se pronunciou em nome de Jesus, l'enfant a repris vie. a criança ressuscitou. Jésus a commencé à ressusciter les gens avant même qu'ils ne viennent dans ce monde. Jesus começou a ressuscitar pessoas
antes de Avant nascer, Abotama, antes de il nascer, avait déjà ressuscité un homme. ele já tinha ressuscitado um homem. Même si tu marches ici, Mesmo que você anda, même mesmo que você está andando assim a pé, tu n'es pas comme Jésus. você não é como Tu Jesus. n'es pas Jésus. Você não é Jesus. Jésus reste Jésus. Jesus permanece Jesus. Laissez Jésus à sa place. Deixe Jesus no seu lugar. Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem de Le Jesus? frère Branham dit, Irmão Branham diz, si nous pouvons poser la question aux gens, se nos colocarmos essa pergunta às si nous pessoas, pouvons demander aux gens, se perguntarmos às qui est pessoas, Jésus? quem é Jesus? Il dit, le diable sait qui est Jésus. Ele diz que o diabo conhece quem é Le Jesus. diable connaît qui est Jésus. O diabo conhece quem é Jesus. Même la femme prostituée, Mesmo a mulher prostituta, la femme samaritaine, a mulher samaritana, lorsqu'elle a vu Jésus, quando ela se encontrou com elle a Jesus, reconnu qui était Jésus. ela reconheceu quem era Et le Jesus. frère Branham dit, Irmão Branham diz, cette femme aquela mulher pouvait enseigner des choses aux prédicateurs. podia ensinar coisas aos Il y a pregadores. des prédicateurs qui ne savent pas qui est Jésus. Mesmo há pregadores que não conhecem quem é Il y a des Jesus. prédicateurs qui ignorent encore qui est Jésus. Existem pregadores que negam quem é Mais la Jesus. femme prostituée, Mas a mulher prostituta, devant le Messie, diante do quand desafio, elle a compris quando ele que entendeu, quand on leur avait dit e quando lhe disseram que quand vous verrez ces choses, que quando vires essas ça coisas, sera le Messie. vai ser o La Messias. femme a reconnu A mulher que reconheceu c'était le Messie. que era o Messias. Mais les prédicateurs, Mas os ils pregadores les appelaient Belzéboul. lhe chamavam Belzebul. Ils les appelaient démons. E lhe chamavam demônio. Mais la femme Mas a mulher a reconnu que reconheceu c'était le Messie qu'ils attendaient. que era o Messias que eles tanto esperavam. Mais les prédicateurs ne savent pas ça. Mas os pregadores não sabem isso. Ils ignorent encore la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Eles ignoram o poder que tem no nome de Jesus. Ils ignorent ces choses. Eles ignoram essas Le frère coisas. Branham dit, Irmão Branham diz, nous pouvons continuer sans cesse, podemos continuar sem cessar, mais demandons simplement, se perguntando simplesmente, ayons un fondement scripturel. tenhamos fundamento espiritual. De qui est Jésus? De quem é Jesus? Que pensez-vous de lui? Quem pensam de Évidemment. de vós? Évidemment, E evidentemente, si je demande à frère Branham se eu perguntar ao irmão Branham de témoigner, de testemunhar, je sais qu'il va témoigner en sa faveur. eu sei que ele vai testemunhar a seu favor. Si je demande Se eu à perguntar mon frère qui est ici, ao meu irmão que está aqui, il va témoigner en faveur de Jésus. também vai testemunhar a favor Mais de Jesus. prenons les gens qui sont ses ennemis. Mas peguemos as pessoas que são seus Demandons un inimigos. peu aux gens Pergunte às pessoas qui sont ses ennemis. Oh, baba, nako bundisa ye. que lutavam contra Toi, ele. tout na bango nanu, nani Yesu. Vamos lhes perguntar quem é Jesus. Le frère Branham dit, Irmão Branham diz, devant les fous de Gadara, diante do C'était louco des de démons. Gadara, era demônio. des légions, Mas as pessoas, ils ont reconnu qui était Jésus. legião, reconheceu quem é Jesus. Amen. Amém. Les fous de Gadara, Aquele louco de Gadarém, il a reconnu ele reconheceu qui était Jésus. quem era Jesus. Mais les disciples Mas os discípulos qui étaient avec que Jésus, estavam com Jesus, qui marchaient avec Jésus, que andavam com Jesus, quand ils étaient dans la barque, quando estavam ils ont vu no quelqu'un barco, marchant sur les eaux. eles viram alguém andar na água. Quand ils ont regardé, Quando olharam, ils ont dit, oh, disseram, oh, c'est un fantôme. é Ça, fantasma. ce n'est pas un homme. Esse não é o Ce homem. n'est pas un homme. Não é o homem. C'est un fantôme. É fantasma. Et qui marchait avec Jésus. Ele que andavam com Jesus. Mais les fous de Gadara, O louco quand il a de vu Gadarém, Jésus, quando ele viu Jesus, il a dit, je sais disse, que tu es le fils du Dieu vivant. eu sei que você é o filho Qu'y de Deus a-t-il vivo. entre toi et O moi? que é entre você e eu? Mes frères, Meus irmãos, les prédicateurs, os pregadores, ceux-là qui sont censés aqueles que são connaître obrigados qui est Jésus, a conhecer quem é Jesus, mais ils font ça. mas eles fazem isso. Ils font ça. Fazem isso. Eh bien, E bem, les prédicateurs de jadis os pregadores de outrora ne savaient pas qui il était. não sabiam quem ele era. C'est les télépathes, São telepatia. c'est les Belzéboul, É Belzebul. les princes des démons. É o príncipe de Ils les demônios. traitaient de tous les noms, Eles tratavam de todos os mais ils ne nomes, savaient pas. mas não sabiam. Amen. Amém. Mais considérons un peu Mas consideremos quelqu'un qui bocado. avait même livré Jésus. Prenons Pilate. Vamos tomar o Pilatos. Je vais prendre seulement un exemple, Pilate. Vou pegar só exemplo de Pilatos. Pilate. O Pilatos. Pilate, Pilatos dis-nous un peu
Diga-nos Qu'est-ce bocadinho qu'il y a entre toi et Jésus? o que há entre você e Qui Jesus. est Jésus? Quem é Jesus? Les frères Branham dit, Irmão Branham diz, considérons le vieux Pilate, vamos considerar o mais velho Pilatos. debout là, debout, Lá de pé. des mauvaises humeurs. Os maus humores. Il s'était levé tôt le matin Ele levantou-se cedinho et avait été appelé à siéger dans le prétoire. e ele era chamado a ir trabalhar lá no. Et il lui a enfoncé une couronne sur la tête. E ele tinha dificuldades. Ele lhe colocou a coroa Ele sobre colocou a cabeça. coroa de picos, de Amém. espinhos sobre a cabeça. Et après, E il depois, s'était réveillé après levantou-se depois, une grande fête la veille. uma grande festa. Il était là, Ele estava aí. tout embrouillé, E todo ele tout perturbado. embrouillé Tudo perturbado. par ces juifs. Pelos De aqueles toutes les judeus. façons, De todas as formas, il l'a condamné. ele lhe condenou. Et E, le frère Branham dit, irmão Branham diz, après avoir condamné Jésus, depois de ter condenado Jesus, il était là. ele estava aí. J'entends maintenant un cheval en train d'arriver. Ele viu cavalo a chegar. Le frère Branham dit, j'entends un cheval. Irmão Branham diz que eu Quand ouço le cheval cavalo. arrive, Quando o cavalo il y chega, avait là quelqu'un. havia lá alguém. C'était le serviteur de Pilate. Eram os servos de Pilatos. Il lui a amené une note. E lhe trouxe uma nota. Pilate était en train de transpirer. Pilatos estava a Il transpirar. ne savait pas quoi faire. Ele não sabia o que fazer. Alors on lui a amené la note. Então lhe trouxeram Le a frère nota. Branham dit, E irmão Branham diz, Pilate prend la note. ele pegou a nota. Quand on lui donne ça, Quando lhe deram il isso, ouvre la note. ele abre a nota. Et le frère Branham dit, jetons un coup d'œil pour voir qu'est-ce que sa femme lui a dit. Irmão Branham diz que vamos ainda deitar olhar. Ensemble, para ver nous o que allons que a sua jeter un esposa coup d'œil. lhe disse. Pour savoir un peu qu'est-ce que la femme de Pilate lui a écrit. Vamos ver o que a mulher de Pilatos tinha lhe dito. Écoutez ce qu'il dit. Escuta o que ele diz. Jetons un coup d'œil Vamos deitar uma olhada par-dessus son épaule. Par-dessus son épaule. por cima dos seus ombros Pour voir ce qu'il lit. para ver o que ele está lendo. La femme lui écrit, A mulher lhe escreve: mon mari, Meu marido, mon mari, je je n'ai pas dormi aujourd'hui. não dormi hoje. J'ai souffert toute la nuit. Eu sofri toda a noite. Mais ce que je te dis, Mas isso que eu te qu'il digo, n'y ait rien entre toi et cet homme de Jésus. que não haja nada entre você e aquele homem de Jesus. Pilate Atali, Pilatos olhou, Pilate Atali, Pilatos olhou, a condamné Jésus. ele já tinha condenado Jesus. A condamné. Já tinha Le condenado. frère Branham dit, Irmão Branham diz: Aïbo el amai naskola maboko. Bem, me tragam água para me lavar as mãos. Amenez-moi de l'eau naskola maboko pour la alikamuna muntote. Tragam-me água para me lavar as mãos. porque Frère eu tenho Branham problema dit, com esse homem. malgré cela, il est condamné. Irmão Branham diz que apesar daquilo tudo, ele foi Il est condenado. condamné. Ele foi Cela condenado. n'avait rien changé. Aquilo não mudou nada. Il a lavé les mains. Ele lavou as mãos. Mais voyez une chose. Mas observe uma Une coisa. femme païenne, Uma mulher pagã, un mari païen, marido pagão, une femme païenne uma mulher pagã qui écrit à son mari païen escreve ao seu marido qu'il n'y pagão ait rien à voir entre toi et ce juste. e diz que não tenha nada entre você e aquele justo. Mais les hommes d'église ne savent pas cela. Mas os homens da igreja não sabem isso. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Muita gente não conhece isso. Mais la femme païenne Mas a mulher pagã, qui ne savait rien ele não sabia de la nada loi de Dieu da lei de Deus. écrit à son mari païen Escreveu ao seu marido pagão pour lui dire que entre toi et cet homme, para lhe dizer que entre você e este qu'il homem n'y ait rien. que não haja nada. Pour ce qu'on lui qui est ma cam. Ou porque se você arranjar Está problema ali, com ó. ele, Il aquilo a é travaillé contigo. dans la maboko. Ele queria lavar as mãos. Na maboko. Bem, vou lavar as mãos. Il n'a rien fait. Aquilo tudo ele não fez nada. Amen. Aujourd'hui, Hoje, les hommes d'église os homens da ne igreja comprennent pas réellement qui est Jésus. não entendem realmente quem é Jesus. Même nous, Mesmo nós, quand nous parlons comme ça, mesmo que nós estamos a parfois nous falar, n'arrivons pas à réaliser não conseguimos realizar réellement quelle est la chose essentielle. realmente qual é a coisa essencial. Parce que si on comprenait réellement qui est Jésus, Porque se nós entendêssemos on allait realmente tous quem é être dans la Jesus, joie. nós estaríamos sempre On allait être dans la alegres. Estaríamos sempre alegres. Nous allons demander à une autre personne. Vamos mais perguntar a uma Nous outra allons pessoa. demander à Jean. Vamos perguntar a João. Jean, l'apôtre Jean. João, o apóstolo João. Amen. C'est ici maintenant ma prédication. É aqui que começa a minha pregação. Je n'avais pas encore commencé à prêcher. Ainda não comecei a pregar. C'est maintenant ma prédication. Agora vou começar a minha pregação. Maintenant, je vais prêcher. Agora vou pregar. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler. Agora vou falar. Nous allons demander à Jean.
Perguntaram a João, l'apôtre Jean. o apóstolo Le frère João. Branham dit, Irmão Branham diz, Jean est le dernier apôtre qui était resté vivant. João era o último apóstolo que tinha De ficado tous vivo. les apôtres de Jésus, De todos os apóstolos de celui Jesus, qui est mort d'une mort normale, c'était Jean. aquele que morreu de uma morte normal era João. Jean est celui qui a demeuré João é aquele que après que permaneceu tous les apôtres soient morts. depois de todos os apóstolos Et morrerem. un jour, E dia, il était dans l'île de Patmos, ele estava na ilha de Patmos, là où on l'avait arrêté. ali onde tinham lhe prendido. Alors il fut ravi au ciel. Então ele foi levado para o céu. Écoutez ceci. Escutem o seguinte. Les âmes qui sont en prison. As almas que estão na Paragraphe prisão. 143. Parágrafo Le 144. frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz o seguinte. Remarquez maintenant, Notem agora, quand ce rédempteur, quanto a esse Jean redentor, regarda autour de lui, João olhou em sua volta. quand il fut ravi au ciel, Quando ele foi levado para o céu, Dieu était assis sur le trône, Deus estava sentado sobre o trono, tenant dans sa main le livre qui avait été scellé de 7 sceaux pegando nas suas mãos os livros selados dos 7 selos, et qui contenait e que continha tous les plans de la rédemption. todo o plano da redenção. Tous les plans de la rédemption. Todo o plano da redenção. Et que la race humaine, E que a raça humana Adam avait perdu. que Adão tinha perdido. Jean regarda João olhou autour de lui em sua volta et il n'y avait personne dans le ciel. e não havia ninguém no céu. Quand il est arrivé, Quando ele chegou, il a regardé. ele olhou, Il a vu Dieu assis sur le trône viu Deus sentado sobre o trono avec un livre com um livro scellé de 7 sceaux. selado dos 7 selos. Écoutez-moi très bien. Escutem-me muito bem. Le livre était scellé de 7 sceaux. O livro estava selado de 7 Quand Jean a selos. regardé, Quando João olhou, il a regardé, ele olhou, il a commencé à pleurer. começou a chorar. Jean a regardé, João olhou, Jean a regardé. João observou Et la voix a dit, e a voz disse: qui est digne quem é de digno prendre le livre de tomar o et livro d'en rompre les sceaux? e de romper os selos? Qui est digne? Quem é digno? Maintenant, Jean était en train d'observer. Então João estava a observar. Il était en train de regarder. Começou a olhar. Écoutez. Escutem. Jean regarda autour de lui João olhou em sua et il volta. n'y avait personne dans le ciel, Não havia ninguém no céu, personne sur la terre, nem na terra, personne, ninguém, aucun ange, nenhum anjo. personne ne put prendre le livre Ninguém podia tomar o livro, ni pour ouvrir les sceaux, nem para abrir os selos, ni même les regarder. nem mesmo lhe olhar. Aucun homme Nenhum homem n'en était digne. não era digno. Jean dit João diz, qu'il pleura amèrement. ele chorou enormemente. Il a pleuré. Ele chorou. Jean a pleuré. João chorou. Il n'a pas vu quelqu'un qui était digne. Ele não viu ninguém que Je era prends digno. ici la révélation de cette sceau, Vou pegar la aqui na brèche entre le revelação dos 7 âges de 7 selos. l'église. La brèche A brecha entre le 7 âges de l'église. entre as 7 eras da Paragraphe igreja. 166. Parágrafo 66. Écoutez ce que le frère Branham dit. Escutem o que o irmão Branham diz. Écoutez. Je prends 100 et 160. Vou pegar 160. Et depuis Adam, E desde Adão, je commence à 159. vou começar no 159. L'appel de l'ange O chamado do anjo était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. era chamado destinado a fazer aparecer o parente. Dieu a redentor. dit, O Deus disse: j'ai établi une loi. eu guardei uma lei, Eu estabeleci uma lei. estabeleci uma lei. Un parent rédempteur Parente redentor peut servir de substitut. pode servir de substituto. Où est ce parent rédempteur? Onde está esse parente Qui peut redentor? prendre le livre? Quem pode tomar o livro? Et 160, il dit, 160 ele diz. et depuis Adam E desde Adão jusqu'à la fin, até no fim, en passant par tous les apôtres, passando pelo todos os apóstolos, tous les prophètes todos os et profetas tout le reste, e todo o resto, on n'a trouvé personne. não se achou ninguém. Maintenant, Agora, qu'en est-il? o que há? Personne dans le ciel, Não há ninguém no céu, personne sur la terre, ninguém sobre a terra, personne qui ait jamais vécu. ninguém que já viveu. Élie était là, Elias estava aí, Moïse était là, Moisés estava aí, tous les apôtres étaient là, todos os apóstolos estavam aí, tous ceux qui étaient morts, tous les saints étaient là. todos os que morreram, todos os santos. estavam aí. Job, Job, les sages,
Os Ils sábios étaient tous là. estavam todos aí. Et personne n'a été trouvé digne. E ninguém foi achado digno. Même de regarder les livres. Nem sequer de olhar o livro. Encore moins de le prendre et de briser les seaux. E nem tão pouco de tomá-la e quebrar o selo. Maintenant, Agora, qu'est-ce que les papes et tous ceux-là ont à voir là-dedans? o que é que os papas e todos esses têm a ver aí? Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et votre évêque, E o vosso arcebispo, votre évêque. o vosso arcebispo, Il dit encore, ele diz mais, même moi, mesmo eu, Branham, Branham, quel mérite j'ai là-dedans? que mérito tenho eu dentro disto? On a dit quelqu'un qui était digne Disseram alguém digno de prendre le livre, de tomar o livro, même de le regarder. mesmo de lhe olhar só. Est-ce que vous savez cela? Será que vocês sabem disso? Même de le regarder. Só de olhar. Donc personne ne pouvait regarder les livres Quer dizer, ninguém podia olhar o livro pendant que c'était encore entre les mains de Dieu. enquanto estava ainda entre as mãos de Deus. Même pas de les toucher. Nem tão pouco lhe Et tocar. William Branham dit, Irmão Branham diz, même moi Branham, mesmo eu, Branham, je n'ai pas de mérite. não tenho mérito. Même moi Branham, Mesmo eu, Branham, je lis ça. Même moi eu estou a Branham, ler isso. je Mesmo n'ai eu, pas de Branham, mérite. não tenho mérito. Écoutez ce qu'il dit. Escuta o que ele diz. Je n'ai pas de mérite. Não tenho mérito. Nous ne sommes rien. Nós não somos C'est nada. vrai. É verdade. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer. Perguntou ao parente redentor de avançar. S'il le pouvait. Se ele o podia. Mais Jean a dit, Mas João disse, aucun homme n'était digne. nenhum homem era digno. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de gens. Não é porque não havia pessoas. Non, il y avait des gens. Havia pessoas. Michael était là. Micael estava aí. Michael pouvait se lever. Miguel podia se Il pouvait levantar dire, Seigneur, e podia dizer, moi je vais Senhor, m'approcher pour prendre. eu vou me aproximar para tomar On o livro. pouvait dire à Michael, Podiam dizer a Miguel, arrête-toi. para aí. Toi, tu n'es pas le parent rédempteur. Você não é parente Toi, redentor. tu n'es pas un proche parent de l'homme. Você não é o próximo parente do Pourquoi? homem. Por quê? Parce que Michael n'a jamais péché. Porque Miguel nunca pecou. Mais Mas il y a une chose que Michael n'a pas fait. há algo que Miguel não fez. Atikala koyoka nzala te. Ele nunca sentiu fome. Michael atikala koyoka nzala te. O anjo Micael nunca sentiu fome. Michael akufela nanu mutu te. O anjo Miguel nunca morreu por alguém. Jésus akufelaki mutu. Jesus morreu por alguém Pe alelaki. e também chorou. Michael ayebi pasi akukufela mutu te. O anjo Miguel não sabe o sofrimento de Michael ser ayebi pasi viu. akozanga mbongo te. Ele não sabe Un jour Jésus a eu besoin d'argent. dia Jesus teve Atindi necessidade de bakende dinheiro. kozwa libumu mbisi. Disse para ir pegar em Parce que dinheiro azalaki no na peixe, besoin nango. porque ele precisava daquilo. Jésus, Jesus, Michael, Miguel, ces choses n'ont rien à voir avec toi. essas coisas não têm a ver nada Il comigo. faut un proche parent. É preciso Quelqu'un próximo qui a fait redentor, l'expérience. que tem experiência. Quelqu'un qui a eu l'expérience Alguém que já viveu a pour experiência faire ce travail. para fazer esse trabalho. Personne n'était digne. Ninguém era Mais digno. Jean a regardé. E João olhou. Jean a commencé à pleurer. João começou a chorar. Mais pourquoi Jean pleurait? Mas por que João chorava? Est-ce que c'était seulement un livre comme ça? Será que era só livro simples? Vous allez qu'un livre boyé? Era só livro assim? Parfois quand nous disons livre, hein, parfois tant on le livre, Às vezes, como não nos bato falamos livro, baréalisaka te livre ne ezalaki nini. não pensar que não é livro assim Bato qualquer. bayebaka te qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ninguém sabe o que Qu'est-ce que tinha dentro. c'était? O que Ce era? livre-là ezalaki nini. Aquele livro era o Parce que quê? les livres, Porque o livro, les parents rédempteurs o parente redentor, devaient ramener la chose. tinha que trazer a Il coisa. devait ramener l'homme à ce qu'il était au commencement. Devia trazer de volta o homem naquilo que ele era. no L'homme início. devait retourner à son condition originale, Devia retomar sua condição à ce que original. Dieu l'avait créé. Aquilo, assim como Deus lhe Mais criou. qu'est-ce qui s'est passé? Mas o que aconteceu? On ne peut ramener que ce qui a déjà été. Só se traz de volta aquilo que foi perdido. Si cela n'avait pas été, Se aquilo não on n'allait pas existia, aussi ramener. não se iria trazer de C'est-à-dire volta. que l'homme n'était pas dans cette condition Quer dizer ici. que o homem não estava nessa condição. L'homme n'avait pas cette O position homem ici. não tinha essa condição. Mais qu'est-ce que l'homme était? Mas o que o homem Le era? frère Branham dit, Irmão Abraham diz, Dieu créa le monde pendant 6 jours. Deus criou o mundo durante 6 dias. Mais il n'avait pas tout terminé. Mas ele não tinha terminado tudo. Le 7e jour, O 7º dia, quand il voulait continuer, quando ele queria il s'est dit, continuar, mais oh, ele disse, não, j'ai créé cet homme à mon image. eu criei este homem à minha imagem. Moutonga na kele azangati. Essa pessoa que eu criei, só Alors eu je dois me próprio. reposer. Então tenho que descansar. Nzamba pe magi wapi?
Zamba pemi kati na moto. Deus descansou dentro do C'était homem. ce pouvoir-là. Tem aquele poder. C'était cette chose-là. Aquela coisa. Ce Dieu-là, Aquele Deus na kati ya moto, dentro do homem. c'est ce que l'homme avait perdu. É aquilo que o homem perdeu. Le frère Branham dit cela ici, Irmão Branham diz isso aqui. dans la prédication, Na pregação. les fondements fondamentaux pour la O foi. fundamento fundamental para a fé. Paragraphe 9. Parágrafo Le 9. frère Branham dit, Irmão Branham diz. l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. O homem foi criado Deus secundário para a terra. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Lhe foi dado o poder de controlar tudo. Tous les éléments sur la terre. Todos os elementos sobre a terra. C'était Adam. É aquilo que era Adão. Il avait été donné à Adam Foi dado a Adão tous ces grands pouvoirs. todo esse grande poder. Mais alors, Mas le então, pouvoir qui lui a été donné o poder que lhe foi dado pour faire son choix, para fazer a sua c'est pour escolha. cela qu'il est tombé. Por isso é que ele caiu. Alors Adam Então Adão pouvait parler au vent podia falar et les ao vents vento s'arrêtent. e o vento parava. Il pouvait parler aux arbres Ele podia falar às et les árvores arbres lui obéissaient. e as árvores obedeciam. Adam avait le pouvoir O Adão tinha o de poder regarder comme ça. de olhar assim. Atali nzete on alinye zala wate. Ele dizia, árvore, não quero que você fique Nzete aí. lungwe kia kuna. A árvore sai daí e ia Ce do outro n'était lado. pas un homme. Mas Ce n'était pas un homme. ele não era homem. C'était Dieu. Era Deus. Nzambe na kati ya moto. Deus dentro de homem. C'était la condition originale de l'homme. Era a condição original En do homem. réalité, quand nous parlons de Nzambe na moto, Na realidade, quando falamos de Deus na carne humana, c'est que l'homme était déjà dès le commencement. é aquilo que o homem já era desde o C'est ce princípio. que nous étions. É isso que nós Nous éramos. avons perdu cela. Nós perdemos Et aquele quand Jean a poder. regardé, E quando João olhou, ce qui mutu amonani te po azongisa biso na condition oyo. se ninguém aparecer para nos voltar na nossa Tokosuka posição, wapi? vamos acabar Jean aonde? bandi kolela. O João começou a chorar. Jean bandi kolela. João começou a chorar. Écoutez ce que le frère Branham dit. Escutem o que o irmão Branham diz. Il dit ceci. Ele diz o seguinte. Eh bien, E bem, c'est ça le commencement de l'homme. é isso o princípio do homem. Est-ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir O que é que Deus lhe deu como poder? sur toutes choses, Sobre todas as sur coisas. la terre? Sobre a terra. Eh bien, E bem, au travers de la chute, através da il a queda, perdu ses pouvoirs. ele perdeu aquele poder. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Então se tornou inconsciente daquela Après realidade. avoir perdu sa relation, Depois de perder a sua relação, son amitié a sua amizade et sa communion avec le Père, e a sua comunhão com o Pai, alors il a perdu cela. então ele perdeu aquilo. Or, Ora, ce qu'Adam était en Dieu, aquilo que Adão era em Deus, Christ nous a rachetés. Cristo nos resgatou. Et Adam, E Adão, écoutez maintenant. Écoutez ceci. escutem, Le frère Branham dit, irmão Branham diz, Adam ne devait jamais tomber malade. Adão nunca podia ficar doente. Il ne devait pas tomber malade. Ele nunca podia ficar Donc, doente. tu ne devais pas tomber malade. Deveria você estar ali, tu nunca devias ficar Avant le doente. péché, Antes de pecar, l'homme ne devait pas tomber malade. o homem não devia cair doente. Mais tout ça, c'était dans ce livre-là. Mas tudo isso estava naquele livro. Et Dieu tenait ce livre. E Deus pegava aquele Il livro. n'y avait personne pour prendre le livre. Não havia ninguém para tomar o livro. Jean Tali, Jean le lit. E João olhou e chorou. Et il ne devait jamais mourir. E ele nunca devia morrer. L'homme ne devait pas mourir. O homem nunca devia morrer. Jean Tali. João olhou. Donc, mutu alingaka kufa te. Oh, a pessoa afinal não Donc, ce devia mutu morrer. akufa lelo, Quer dizer, se as pessoas estão et ça à morrendo cause hoje, du livre wana. é por causa daquele livro. Mais il n'y a personne pour prendre ça. E não havia ninguém para pegar o livro. Il n'avait jamais de soucis. Não teria preocupações. Il n'avait jamais de chagrin. Ele nunca tinha tristeza. Ça, c'est ce que l'homme était. É isso que o Il homem era. n'avait jamais peur. O homem não tinha medo. Il n'avait jamais peur de quelque chose. Não tinha medo de alguma coisa. L'homme était un petit Dieu sur la O terre. homem era pequeno Deus sobre Tout a terra. ça, c'était dans les livres. Tudo isto estava dentro do C'est livro. les de cette sceaux. Selado dos Et 7 selos. personne ne fut trouvé digne. E ninguém foi encontrado digno. Personne. Ninguém. Branham yebisa biso nanu. Branham diz. Lobela biso. Nos diz algo. Jean a pleuré. João chorou. Pas comme certains l'ont enseigné. Não como alguns Mais Jean a ensinaram, pleuré. mas João chorou. Et voici pourquoi, d'après moi, E eis porque que, segundo eu, il a pleuré. ele chorou. C'est parce que si personne n'était digne, É porque se ninguém era digno, ne pouvait prendre le livre, ouvrir le livre não podia pegar o livro de la abrir rédemption, o
o livro da redenção, toute la création était perdue. toda a criação seria perdida. Tout le monde allait être perdu. Tudo ia ser perdido. Il n'y aurait personne. Não havia ninguém. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Então, o que é que nós íamos nos Quand tornar? je vous dis ceci, Quando eu vos digo isso, c'est pour que vous puissiez comprendre le travail que Jésus a fait pour toi. é para que você entenda o trabalho que Jesus fez Qui para est ti. cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Il est le seul qui est digne. Ele é o único digno. Il était le seul qui était digne. Ele era o único digno. Le seul capable. O único capaz. Le seul qui a prévalu. O único que Le prevaleceu. seul qui a vaincu. O único que venceu. Son nom c'est Jésus. O seu nome é Jesus. Jésus est venu sur la terre. Jesus veio sobre a terra. Il est passé par tout ce que nous passons aujourd'hui. Ele passou pelo sofrimento que nós passamos Il hoje. a vaincu cela. Ele venceu Et le aquilo. frère Branham dit, Irmão Branham diz, si Jésus a vaincu, se Jesus venceu, ce n'est pas pour lui-même. não é para ele próprio. Jésus n'a pas vaincu pour lui-même. Jesus não venceu para Mais ele próprio. Jésus a vaincu pour toi. Mas Jesus venceu para mim. Pour que quand tu seras dans un problème, Para que quando você estiver num tu puisses problema, regarder à celui qui a déjà vaincu. possas olhar naquele que já Nous ne venceu. combattons pas pour la victoire, Nós não combatemos pela vitória, mais nous combattons déjà dans la victoire. mas já combatemos estando Nous na marchons vitória. dans la victoire Nós andamos na parce que vitória Jésus a vaincu. porque Jesus venceu. La loi était que, A lei era aquilo, la parole était a que, palavra era aquilo. quand l'homme pêche, Quando o homem peca, qu'il puisse mourir. que ele possa morrer. Mais Mas il y a eu quelqu'un qui a pris cette place-là. havia alguém que tomou esse lugar. Il y a eu quelqu'un qui a pris ta place. Há alguém que tomou o teu lugar. C'est pourquoi Jean pouvait pleurer. Mas por que que João podia Jean chorar? pleurait. João chorava. Il a regardé Ele olhou. la grandeur de la chose. Il a regardé la grandeur de la a chose. grandeza da coisa. Mais personne n'était digne. Ninguém podia. Personne. Ninguém. Personne. Ninguém. Personne. Ninguém. Et Jean cherchait. E João procurava. Il a cherché. Ele procurou. Partout sur la terre. Em todo sítio sobre Il a a terra. cherché. Procurou. Sous la terre. Sobre a Il terra. n'y avait A terra. personne. Não havia ninguém. La création toute. A criação toda. Tout était perdu. Toda ela estava Bien perdida. sûr que Jean a pleuré. É verdade que Tout João était chorou. perdu. Tudo estava perdido. Cependant, E depois, ces pleurs n'ont duré qu'un court instant. esse seu choro só durou pouco tempo. Seu choro O seu só choro durou pouco tempo. só Amen. durou peu de temps. Voilà Tá vendo? l'un des anciens qui dit, Dos anciãos Jean, disse, João, Jean, ne pleure pas. não chores. Jean, ne pleure pas. João, não chores. Moi aussi, je te dis aujourd'hui, Eu também te digo hoje, ne pleure pas. não chores. Ne pleure pas. Não chores. Jean, ne pleure pas. João, não Il chores. pouvait venir le tenir. Il pouvait lui dire, Ele podia lhe pegar Jean, e ne dizer, pleure pas. João, não chores. Jean, t'as l'air maintenant la tête ndenge nini. João vai dizer, Olha, ne "Mas tu pleure vai chorar pas." como?" Disse, não chores. Voici l'agneau de Dieu. Eis aqui o Cordeiro de Voici Deus. l'agneau de Dieu. Eis aqui o Cordeiro de Celui-là Deus. qui a vaincu. Aquele que venceu. Celui qui a vaincu. Aquele que venceu. Il est digne. Ele é digno. Il est Ele é digne digno. de prendre le De livre tomar o livro et d'en rompre les e de sceaux. romper os Il n'est selos. pas seulement digne de prendre le livre, Não é somente digno de tomar o mais il livro, est aussi digne de rompre les mas sceaux. também de romper os selos. Et son nom c'est... O Son nom seu c'est nome é- qui? O seu nome é Jesus. Il n'a pas seulement vaincu, Ele não somente venceu. il n'est pas seulement digne de regarder, Ele não é digno somente de il n'est olhar, pas seulement digne de prendre, não somente de tomar, mais il est digne d'ouvrir les sceaux, mas também de abrir os selos, de briser tous les sceaux. de quebrar todos os Il a pris selos. le livre Ele tomou o livro et il a brisé les sceaux. e quebrou os selos. Oh, c'était la fête, Oh, era c'était festa, la joie. era alegria. Qui est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? C'est notre parent É o rédempteur. nosso Pai Redentor. C'est notre parent le plus proche. É o nosso parente mais C'est próximo. celui qui est digne. É ele que é digno. Il est la rose de Saron. Ele é a rosa de Sarão. Il est la roue dans la roue. Ele é a roda na Il est roda. le quatrième homme dans la fournaise ardente. Ele é o quarto homem na fornalha Il est ardente. celui qui a toutes choses. Ele que tem todas as Son coisas. nom c'est O Jésus. seu nome é Jesus. Son nom c'est O Jésus. seu nome é Jesus. Il est digne de louange. Ele é digno de louvor. Le frère Branham dit, Irmão Branham diz, même quand nous chantons, mesmo quando nós cantamos, les musiciens, os músicos ne chantez jamais un homme. não cantem um homem. Ne chantez jamais un homme. Nunca cantem um homem. La chanson, c'est l'adoration. A canção é a La adoração. chanson, c'est l'adoration. A canção é a adoração. C'est l'adoration. É a adoração. Notre adoration, c'est pour le Seigneur A Jésus-Christ. nossa adoração é para o Senhor Chantez Jesus. seulement Jésus.
cantem somente Jesus. Il est l'objet de nos prédications. Ele é o objeto da nossa pregação. Quand je prêche, Quando eu prego, je dois prêcher Jésus. eu devo pregar Jesus. C'est lui que Branham a prêché. É ele que Branham C'est pregou. pourquoi William Branham dit, Por isso que Branham diz, répétez ce que disent les bandes et les brochures. repitam aquilo que diz as fitas e as Quand tu brochuras. répètes les bandes et les brochures, Quando você repete as fitas tu vas e prêcher brochuras, Jésus. você vai pregar Jesus. Si tu répètes ce que Branham a prêché, Se você repetir aquilo que Branham tu vas pregou, prêcher Jésus. vais pregar Jesus. Mais si tu commences à expliquer, Mas se você começar a explicar, là tu vas expliquer autre chose. ali vais explicar outras coisas. Mais répéter, Mas repita, c'est prêcher Jésus-Christ, é pregar qui est le Jesus. même hier, aujourd'hui, Ele é éternellement. o mesmo ontem, hoje, Il est eternamente. celui qui ne change pas. Ele é aquele que não Et le muda. frère Branham dit, Irmão Branham diz, regardez une chose, olhe numa coisa. ce livre de vie, Este livro de ce vida, pouvoir esse ne poder, devait pas rester là-bas. não devia ficar aí. Cela devait retourner entre les mains de l'homme. Devia regressar. L'homme nas mãos do devait homem. récupérer ce qui était à lui. O homem tinha que recuperar Parce aquilo que que les era. anges n'en avaient pas besoin. Porque os anjos não precisavam. Les anges n'ont pas besoin de cela. Os anjos não precisam disso. Les anges ne le désiraient pas. Os anjos não lhe desejavam. Mais Jean a regardé. Mas João olhou. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Quando é que isto vai acontecer? Mais quand est-ce que ce livre va retourner? Quando é que este livro vai Quand retornar? est-ce que ça va retourner? Quando é que vai voltar? Jean a vu. João olhou. Il a regardé. Olhou. Il a vu. Ele viu. Mais on lui a dit, oh, Kokomate. Lhe falaram, oh, Kokomangote. não escreva isso. Kokomayangote. Não escreva isso. Esaïa yote. Não é teu. Ces choses n'est pas pour toi. Essas coisas não são para ti. Jean. João, Yoko kenegopema. você vai descansar. Makambo Esaïa yote. Essas coisas não é para Mais ti. Jean devait voir cela. Jean devait voir cela. João devia ver isso. Pourquoi Jean devait voir? Por que João tinha que ver? Jésus avait dit, Jesus disse, on lui avait posé la question. lhe colocaram uma pergunta. Qu'arrivera-t-il à celui qui dort sur ton sein? O que vai acontecer com aquela pessoa que dorme ao teu Celui seio? qui dormait sur le sein de Jésus. Aquele que dormia no seio C'était de Jesus Jean. era João. Alors on lui a posé la question. Então lhe colocaram uma Qu'est-ce qui pergunta. va arriver à celui qui dort sur ton O sein? que vai acontecer naquela pessoa que dorme Jésus ao a teu répondu. seio? Ele disse, Jesus respondeu, Qu'importe que importa qu'il ne meure que ele não morra s'il ne voit la seconde venue de Christ. se ele não ver a segunda vinda de Cristo. Les gens ont compris cela, As pessoas que entenderam Jean ne aquilo, devait pas mourir que João não devia morrer avant la seconde venue de Christ. antes da segunda vinda de Cristo. Jean devait voir la seconde venue. João tinha que ver a segunda Et vinda. lorsque Jean est mort, E quando João morreu, beaucoup de gens ont commencé à dire, oh voilà, la parole a échoué. muita gente começaram a dizer, oh, a Dieu palavra a échoué. falhou. Deus falhou. Ce que Jésus avait dit a failli. Aquilo que Jesus disse Mais falhou. le frère Branham dit, Mas irmão Branham Jean a vu la seconde venue de Christ. João viu a segunda vinda de Cristo. Quand il fut ravi Quando ele foi en arrebatado esprit, em espírito, il a vu les choses qui doivent arriver jusqu'à la fin. ele viu coisas que tinham que acontecer até Et no le fim. frère Branham dit, Irmão Branham diz, il a vu la seconde venue de Christ comme s'il était là. ele viu a segunda vinda de Cristo como se estivesse lá presente. Comme s'il était présent. É como se ele estivesse presente. Comme s'il avait présencié Rango. É como se ele tivesse C'est presenciado ce aquilo. que Jésus avait dit. É aquilo que Jesus Mais disse. plusieurs doctrines étaient sorties là Mas derrière. muitas doutrinas saíram daí. Amen. Plusieurs gens ont commencé à dire des choses. Muitas pessoas precisaram dizer Mais coisas. Jean a tout vu. Mas João viu tudo. Mais quand il a vu maintenant, Mas quando ele viu agora, cette parole retournait sur la terre. esta palavra retomando Mais il y a avait un terra. homme. Mas havia Il y avait un homme Havia homem qui recevait cela que recebia aquilo pour proclamer cela aux hommes. para proclamar aquilo aos homens. Écoutez ce que le frère Branham dit. Escutem o que o irmão Branham diz. Écoutez ce qu'il dit. Escutem o que ele diz. Chaque chose a son temps. Le 5e saut, O quinto selo, paragraphe 203. parágrafo 203. Le frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz o seguinte. Croyez-vous même, croyez que même au temps de Jean, Creiam que ao mesmo tempo de João, quand il était sur l'île de Patmos, quando ele estava na ilha de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange. esta mensagem era tão perfeita que ele não podia confiar. Vous no savez, anjo. Sabem? un ange, Anjo c'est un messager. é mensageiro. Mais savez-vous que le messager, Mas sabem que o c'est un mensageiro prophète? é profeta? Le croyez-vous? Creem nisso? Prouvons-le. Provemos. Apocalypse 22. Apocalipse 22. Les frères maintenant prend Apocalypse 22 Irmão Branham fala de Apocalipse au, 22, au verset 9. versículo 9. C'est ça, je regarde. É isso que eu C'est olho. ça. É isso. Oh, allons-y. Oh. Mais il me dit, E ele me diz, garde-toi de le faire.
Guarda-te de o fazer. Je suis l'un de tes compagnons de service Eu sou dos companheiros de serviço. et celui de tes frères prophètes. E daquilo de te fazer Suivez profeta. bien que Jean a vu. Vejam bem o que João viu. Suivez très bien ce que Jean a vu. Sigam o que João viu. Jean dit, João diz, c'est moi, sou eu. Jean, Sou eu, João. qui ai entendu et vu ces choses. Que ouvi e vi essas coisas. Maintenant, Mas agora, il est en train de conclure. ele está a concluir. C'est le dernier chapitre. É o último capítulo. Et quand j'ai entendu et vu, E quando eu ouvi isso, j'ai tombé au pied de l'ange eu caí no pé qui do montrait anjo, ces choses, que mostrava essas qui coisas. me les montrait pour l'adorer. E que me mostrava para o adorar. Et il dit, E ele diz, alors il me dit, e agora ele me diz, garde-toi de le faire. guarda-te de o fazer. Garde-toi de le faire. Guarda-te de o fazer. C'était quand? Era quando? C'était au temps du soir. Era no tempo do entardecer. C'était au temps du soir. Era no entardecer. Le Seigneur Jésus-Christ, O Senhor Jesus Cristo, après avoir vaincu, depois de vencer, après avoir récupéré les livres, depois de recuperar o livro, cela devait retourner sur la terre. aquilo tinha que voltar sobre Et a Jean terra. dit qu'il a vu cela. E João disse que Quand ele viu il a aquilo. vu cela, Quando ele viu aquilo, il a vu l'ange qui proclamait ces choses. ele viu o anjo que proclamava essas C'était coisas. tellement glorieux, Era tão glorioso, c'était tellement fort. era tão forte, Le pouvoir retourner entre les mains de l'homme, o poder retomando Alors as Jean mãos do a homem. dit, Então João je disse, vais l'adorer. vou o adorar. Et la voix lui dit, ne E le a fais pas. voz lhe diz, não faça. Ne le fais pas. Não faça isso. Et au paragraphe 208, il dit ceci. Parágrafo 208, ele diz o seguinte, Aucun vrai prophète nenhum verdadeiro profeta ne se laisserait adorer. não se deixará adorar. Aucun vrai prophète Nenhum verdadeiro profeta ne se laisserait. não se deixará. L'adoration, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. A adoração é somente para o Senhor Jesus. Même si la chose est grande, Mesmo que a coisa for grande, même si les éclairs tournent au ciel, mesmo que há faíscas no céu, n'adorez jamais un homme. não adorem homem. N'adorez jamais. Nunca adorem. Gardez Nunca. l'adoration pour le Seigneur Jésus. A adoração é só para o Senhor Jesus. Gardez cela pour lui. Guarda somente para Ele. Le frère Branham dit, Irmão Branham diz, Jésus nous donne des choses que le monde ne peut pas nous donner. Jesus nos dá coisas que o mundo nunca pode nos dar. Jésus fait des choses pour nous que le monde ne peut pas faire. Jesus faz coisas para nós que o mundo Les não choses fará. que le monde peut faire pour moi, As coisas que o mundo pode fazer para mim, alors je n'aurai pas besoin de Jésus. então aí já não vou precisar de Si Jesus. j'ai besoin de Jésus, Se eu preciso de c'est Jesus, parce qu'il peut me donner des choses que le monde ne peut pas me donner. é porque Ele pode me dar coisas que o mundo nunca Je vous pode donne me un dar. exemple. Vou vos dar um La exemplo. guérison divine, A cura divina ce n'est pas l'homme, não é homem, ce n'est pas l'homme, não é homem, ce n'est pas les médecins, não é médico, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ mas é o lui-même. Senhor Jesus Cristo. Parce que ça, c'est le domaine privé de Jésus. Porque no domínio espiritual de Jesus, C'est le domaine particulier de é Jésus. domínio particular de Jesus. Il est le seul capable de faire cela. Le frère Branham dit, la guérison divine, c'est une création. C'est une création. C'est une création. Qui peut créer? Qui peut créer? Qui peut créer? Oh non, moi je l'ai guéri. Si tu as dit que toi tu as guéri, c'est-à-dire que tu peux créer. Le frère Branham dit, même ce que Moïse avait fait, tout ce que Moïse faisait, Tudo que Moisés ce fazia n'était pas Moïse. não era Moisés. Il y avait un ange qui était devant lui. Havia anjo ao lado Parce que dele. la parole avait dit, Porque a palavra mon diz, ange marchera devant toi. o meu anjo andará ao teu lado. Tout ce que Branham a fait, Tudo que Branham fez ce n'était pas Branham. não era Branham, Ce n'était pas lui. não era ele. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Era o Senhor Jesus Cristo nele. Branham pouvait dire, Branham podia dizer, écartez-moi du chemin. afasta-me do caminho, Ne regardez pas moi. não me olhem, Mettez-moi de côté. ponham-me de Parce lado. que ce n'est pas moi qui fais ces choses. Porque não sou eu quem faz Mais essas c'est le coisas. Seigneur Jésus-Christ É o lui-même. Senhor Jesus Cristo. Le seul qui est digne d'adoration.
le seul qui est digne d'adoration, O único lugar digno de le adoração. parent O rédempteur, parente redentor. notre parent rédempteur. Nosso parente redentor. Il est cet homme de Jésus. Quem é este homem, Jesus? Il est notre parent Ele é o rédempteur. nosso parente Il est redentor. notre guérisseur. Ele é o nosso Il est curador. notre Boaz. Ele é nosso Boaz. Notre O Boaz. nosso Boaz. C'est lui qui est capable de nous racheter. Aquele que é capaz de nos C'est le Seigneur resgatar. Jésus-Christ. É o Senhor Ce n'est Jesus pas Cristo. un homme. Não é um C'est homem. Jésus. C'est Jésus. Ele é digno. Je m'étonne. Eu Je m'étonne aujourd'hui. me admiro hoje. Les gens chantent. As pessoas cantam. Branham, notre Boaz. Oh, Branham, nosso Boaz. Et les gens écoutent ça. E as pessoas escutam isso. C'est la sorcellerie. Isto é bruxaria. C'est la sorcellerie. É bruxaria isso. Personne n'était digne. Ninguém era digno. Personne. Ninguém. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. A não ser o Senhor Jesus. Il est le seul parent rédempteur que nous avons. Qual é o nosso Pai Redentor que Quand nós tu as temos? ton problème, Se você tiver um problema, tourne-toi à Jésus. vira-te a Jesus. Parle à Jésus. Fale a Jesus. Il va t'écouter. Ele vai te escutar. Il va t'écouter. Ele vai te Il va escutar. te répondre. Ele vai te responder. Commence à poser des questions. Você começa a se colocar Oh, perguntas. quand tu vas là na chair, Jésus ni nous là. Jésus on a ndengeni. Ou quando você vai lá na igreja, você anda a rezar que Jesus. Malheur à toi. Oh, ai de ti. Je vais te dire une chose. Vou te dizer uma Les coisa. frères Branham dit, Irmão Branham diz, même les pentecôtistes que vous voyez là, mesmo os pentecostais, quand que ils você vê, invoquent le nom de Jésus, quando eles adoram o nome de Jesus, Jésus a répondu. Jesus responde também. A répondu. Responde Il y a também. combien plus forte raison? E quanto mais Moi forte qui razão, suis à Malachie 4, os filhos de moi Malaquias qui ai 4, écrit à la parole que vivem a de mon palavra jour, do seu dia, quand je me lève quando eu levanto pour appeler Jésus sur la para scène, chamar Jesus sobre a à cena, combien plus forte raison? a quanto forte razão, Moi qui ai reçu la promesse de mon jour, eu que recebi a promessa do meu dia, Jésus ne pourra pas répondre à ma requête. Jesus não responderá a minha petição? Parlez à Jésus. Falem a Jesus. Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem de Jesus? Quem é esse homem de Jesus? Quem é este homem de Jesus? Quem é esse homem de Jesus? Quem é esse homem de Jesus? Ele é o meu redentor. C'est mon rédempteur. Ele é a minha salvação. C'est lui, Ele é tudo para mim. il est tout pour Il moi. est tout pour moi. Ele é tudo para mim. Il est le Dieu puissant. Ele é o Deus poderoso. Il est l'ange puissant. Ele é o anjo poderoso. Il est l'ange puissant. Ele é o anjo poderoso. Il est celui qui a révélé les 7 sceaux. Ele é que revelou os 7 selos. Il est celui qui a révélé la parole. É o que revelou a palavra. La parole, A palavra c'est Jésus-Christ lui-même. é Jesus Cristo, ele La próprio. parole, c'est Jésus A palavra é qui Jesus. se révèle à son épouse. Ele revelou a sua Jésus esposa. est venu se révéler à son épouse Jesus veio se revelar a sua à esposa. travers le message du temps de la fin. Através da mensagem do último Afin que tempo. son épouse soit sans tache. Eu terá Afin uma que son esposa épouse com sua esposa soit sans tache. sem manchas, Ni ride, nem manchas, ni rien de nem semblable. rugas. Gardez le nom de Jésus. Guarda o nome de Jesus. Gardez Jésus. Guarda Jesus. On peut te poser la question. Pode te colocar a Quel pergunta. est cet homme de Jésus? Quem é este homem, Jesus? Il est mon Dieu. Ele é meu Deus. Il est mon Dieu. Ele é meu Deus. Esaïe. Isaías. Esaïe. Isaías. 700 ans. 500 anos. Non, 700. 700 anos. 700 ans. 700 anos. Avant la naissance de Jésus, Antes do nascimento de Jesus, Esaïe a eu la vision. Isaías teve a visão. Il a eu la vision. Ele teve a visão. Et il est entré en onction. E ele entrou em unção. Il a dit une vierge concevra. Ele disse: uma virgem Une conceberá. vierge concevra. Uma virgem conceberá. Chose impossible. Isto, coisa impossível. Il est venu au monde à travers un moyen impossible. Ele veio no mundo num meio possível. Même sa naissance est spéciale. Nascimento especial. C'est spécial. Especial. Une vierge concevra. Uma virgem conceberá. Et quand il avance, E quando ela avança, Esaïe dit, Isaías diz: un enfant nous est né. uma criança nos nasceu. Un enfant nous est né. Uma criança nos Un nasceu. fils nous est donné. Filho nos foi Et dado. on l'appellera E vai ser chamado admirable, admirável, conseiller, conselheiro, admirable, admirável, conseiller, conselheiro, prince de paix, Dieu puissant. Deus poderoso. Il est le Dieu puissant. Ele é o Deus poderoso. Même quand il était encore bébé, Mas
Quando ele era Il criança, était le Dieu puissant. ele era poderoso. Même quand il marchait sur la terre, Quando ele andava sobre a terra, il était le Dieu puissant. ele era o Deus Tout poderoso. était en Jésus. Tudo estava em Jesus. Tous les prophètes étaient en Todos Jésus. os profetas estavam em Jesus. Même Branham était en Mesmo Jésus. Branham estava em Jesus. Même Branham Mesmo Branham était en Jésus-Christ. estava em Jesus Cristo. Parce que Jésus est l'alpha Porque Jesus et é l'oméga. Alfa e Ômega. Il est le commencement Ele é o et la princípio fin. e o fim. Et le frère Branham dit, Irmão Branham diz, il pouvait marcher comme un homme, ele podia andar como um homem, mais en lui c'était tout Dieu. mas nele ele era todo Quel est poderoso. cet homme de Jésus? Quem é esse homem de Jesus? Quel est cet homme de Jésus? Aleluia. Quel est cet homme de Jésus? Aleluia. Quel est cet homme de Jésus? Aleluia. Quem é este homem de Jesus? Quel est cet homme de Jésus? Quem é este homem de Jesus? Il guérit les malades. Ele cura os doentes. Quel est cet homme de Jésus? Oh, yeah. Il ressuscita les morts. Ele ressuscitou os mortos. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quem é este homem, Jesus? Munteu Yesu ngani. Munteu Yesu ngani. Alléluia. Muntu wendela pamai. Loya. Munteu Yesu ngani. Alléluia. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Amen. Venez adorer le Seigneur Jésus. Venez adorer le Seigneur. Adorez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lelo akomi nzambe nanga. Tikana yembela ye. Tikana kumisa ye. Lelo akomi nzambe nanga. Tikana yembela ye. Tikana kumisa ye. Amen. Amém. Amen. Canalele. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amém. Amen. Canalele. Oh, amen. Alléluia. Adorez le Seigneur Jésus. Adorem o Senhor Jesus. Levantamos as mãos. Levantamos as mãos. Oremos ao nosso Senhor Jesus. Diga alguma coisa a Jesus. Diga alguma coisa a Deus essa tarde. Dite quelque chose a Jesus. Diz alguma coisa a Jesus. Dite quelque chose a Jesus. Levantemos as nossas mãos. Soulevez nos mains. Louvemos ao nosso Deus. Adorons Fale notre com Dieu. Jesus.
Parle à Diz Jésus. alguma coisa a Jesus essa Parle manhã. quelque chose à Jésus ce Diz matin. alguma coisa a Jesus. Parle quelque chose à Ele Jésus. merece a nossa adoração. Lui, il mérite notre Ele adoration. merece os nossos louvores. Il mérite nos, Ele merece Nos os nossos louanges. louvores. il mérite nos louanges. Não vejam o seu problema. Não Confessez son vejam onde problème. você está. Parle à Jésus. Olha somente a Jesus. Regarde à Jésus. Vira suas olhadas para Jesus. Regarde à Jésus. Vira suas olhadas para Jesus. Parle à Jésus. Olha para Jesus. Regarde à Jésus. Fala com Jesus. Parle à Jésus. Peuvent changer, Mais Jésus Jésus ne change. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde Peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde Peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère, ma soeur, Meu irmão, minha irmã, vous avez écouté la parole de Dieu. você ouviu a palavra de Deus. Si vous avez une requête ce matin, Se tens uma petição nessa manhã, croyez que le nom de Jésus est encore valable cet après-midi. creia que o nome de Jesus ainda é válido nessa manhã. Croyez que Jésus est vivant encore cet après-midi. Creia que Jesus ainda é vivo nessa tarde. Si hier il a guéri, Se ontem Ele curou, il guérit cet après-midi. Ele cura ainda nessa tarde. S'il a sauvé hier, Se Ele salvou ontem, il est capable de vous sauver. Ele é capaz de te salvar. S'il a délivré hier, Se Ele libertou ontem, il est capable de vous délivrer Ele é maintenant. capaz de te libertar agora. Levez votre main si vous avez une requête. Levanta a tua mão se tens uma petição. Croyez de tout votre cœur Creia de todo o coração qu'il est le parent rédempteur. que Ele é o parente redentor. Il est la pierre Ele é a pedra qui a été rejetée par les bâtisseurs. que foi rejeitada pelos construtores. Aujourd'hui, elle est la pierre de fête. Hoje é a pedra do cume. La pierre qui venait coiffer la pyramide. A pedra que vem para talhar a pirâmide. Croyez de tout notre cœur Creia de todo o coração qu'il est ici au milieu de nous que Ele está aqui no nosso meio. pour prouver Para provar qu'il n'est pas dans la tombe. que Ele não está no túmulo. Il a promis Ele prometeu d'être au milieu de nous. de estar no nosso meio. Quand il peut encore faire les mêmes œuvres Que ia fazer as mesmas ações qu'il a fait l'autre fois. que Ele fez outrora. Cela prouve que sa résurrection est réelle. Isso prova que a sua ressurreição é real. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, ce matin de ta résurrection, nesta manhã da tua ressurreição, nous venons pour t'acclamer. viemos para te aplaudir. Nous t'acclamons grandement, notre Père. Te aplaudimos grandemente nosso Nous te Pai. bénissons, notre Te Roi. bendizemos nosso Rei. Nous t'exaltons. Te exaltamos. Toi, le Dieu vivant. Você é o Deus verdadeiro. Toi, le Dieu réel. Você é o Deus real. Toi, le capable. Você é o capaz. Le seul vrai Dieu. O único verdadeiro Deus. Adorable. Adorável. Dans tous les temps. Em todos os Dans tempos. tous les âges. Em todas as eras. En toi, Seigneur Jésus. Em ti, Senhor Jesus. La magnificence. A magnificência. À toi, notre Dieu. A ti, nosso Deus. L'adoration. Adoração. À toi, notre Dieu. A ti, nosso Le Deus. trône. O trono. À toi, notre Dieu. A ti, nosso La Deus. domination. A À dominação. toi, notre Dieu. A ti, nosso Deus. La puissance. O poder. À toi, notre Dieu. A ti, nosso Deus. Tout ce qui est au ciel. Tudo que está no céu. Tout ce qui est sur la Tudo que terre. está na terra. Est à toi, Jésus. Te pertence. Parce que tu as dit, Porque você disse même sur la terre, que ainda que a terra, ton épouse s'appelle Jésus. a tua esposa se chama C'est Jesus. pourquoi nous sommes fiers d'avoir un Por Dieu isso comme que somos toi. orgulhosos de ter um Deus como você. Oh Dieu notre Oh Père, Deus nosso Pai. quand on parle de Jésus, Quando se fala de Jesus, il y a l'onction. tem unção. Quand on parle de Quando se Jésus, fala de Jesus, il y a la há résurrection. ressurreição. Quand on parle de Quando se Jésus, fala de Jesus, il y a la vie. há a vida. Voilà pourquoi cet É après-midi, por au isso que Père, nessa tarde, après avoir parlé de após Jésus, falar de Jesus, il y a le main levé dans la tem as salle. mãos levantadas na sala. Oh Dieu notre Père Oh céleste, Deus nosso Pai Celestial, on se met levé au Père. nessas mãos levantadas, Il y a les requêtes. há petições, Il y a des problèmes. há
problema. Mais il est Dieu le seul au Père Mas você é o único qui est capable que é capaz de répondre cet après-midi de responder essa tarde à tous nos requêtes. a todas as petições. Dieu le seul notre Dieu Você é o único qui vient dans l'assemblée que vem na congregação et prouver para provar que tu n'es pas dans la tombe. que você não está no túmulo. Alors Seigneur Jésus, Então, Senhor Jesus, réponds maintenant responda agora dans chaque requête, a cada petição, dans chaque main levée, a cada mão dans levantada, chaque demande a cada petição qui est ici dans la salle. que está aqui na sala. Dieu notre Père Céleste, Deus nosso Pai Celestial, tu as nourri 5000 personnes, alimentar 5.000 pessoas, tu as nourri 3000 personnes alimentar 3.000 pessoas avec des poissons com 2 peixes et des petits pains. e poucos pães. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, tu le prouves encore, oh Dieu, prova ainda mais, Deus. même cet après-midi. Até nessa tarde, Tu es capable você é capaz de donner de l'argent. de dar dinheiro. Tu es capable És capaz de donner à de manger. dar de comer. Tu es capable És de capaz sauver. de salvar. Tu es capable És capaz de guérir. de curar. Tu es capable És de capaz faire des prodiges et des de miracles. fazer prodígio e C'est milagre. pourquoi nous avons levé nos Por mains isso vers que toi. levantamos a mão a ti. Oh Dieu notre Oh Père, Deus nosso toi Pai, qui vois dans les você secrets, que vê no segredo, toi qui connais les cœurs de gens, você que conhece o coração das Seigneur pessoas, notre Père, nosso Pai, réponds maintenant responda agora à chaque a demande cada demanda qui est ici dans la que está salle. aqui na sala. Nous prononçons le nom de Jésus Pronunciamos o nome de devant Jesus toutes les démons, diante de todo devant demônio, toutes les puissances, diante de todo poder, devant toutes les ténèbres. diante de todas as Que trevas. cela dégage maintenant. Que isso saia agora. Au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus. Que la puissance du nom de Que Jésus o poder do nome de Jesus se manifeste se manifeste et donne des résultats positifs e dá resultados positivos à tous celui qui croit. a todo aquele que crê. Parce que tu as dit dans ta parole, Tu falaste em tua palavra, si nous venons vers toi, se viemos a ti, nous devons croire temos que que crer Dieu existe que tu existes et que tu es le e que tu és o rémunérateur galardoador de tous celui qui te cherche. daqueles que te procuram. Et ce matin, chez notre E nessa Père, manhã aqui, nous croyons de tout notre cœur. acreditamos de todo o coração, Tout celui todo aquele qui avait un problème que tinha um problema a trouvé solution. encontrou a solução. Tout celui au Père Todo aquele qui avait une que difficulté tinha uma dificuldade a trouvé solution. encontrou a solução. Parce que le nom du Porque Père o nome do Pai est le nom de Jésus. é o nome de Jesus. Le nom du Fils O nome do Filho est le nom de Jésus. é o nome de Et le Jesus. Saint-Esprit O Espírito Santo s'appelle Jésus. se chama Jesus. Voilà pourquoi, oh Dieu, É por isso, Deus, cet après-midi, nessa tarde, que personne ne sorte ici que ninguém sai daqui avec son problème. com o seu problema. Que personne ne sorte Que ici ninguém sai daqui avec sa maladie. com a sua doença. Que personne ne sort Que ici ninguém sai daqui sans que son problème soit résolu. sem a solução do seu problema. Oh Dieu notre Père, Oh Céleste, Deus, nosso Pai nous Celestial, croyons notre Père acreditamos que personne que ninguém sur la terre na terra est né comme toi. nasceu como você. Personne comme sur la terre Ninguém na terra est ressuscité des morts mortos comme toi, Jésus. como você, Jesus. C'est pourquoi notre Père, notre Dieu, Por isso, nosso Pai, nosso Deus, nous te donnons à toi nos âmes. te damos a ti nossas Nous almas. te donnons cette église. Te entregamos essa Nous igreja. te donnons notre Te confession. entregamos a nossa Nous te donnons confissão. notre foi à toi, A Jésus. nossa fé a ti, Senhor. Parce que tu es Porque capable. você é capaz. Tu es le seul au Père. Você é o único. Donc William Branham dit Como William Branham diz. que les 7 noms composés de Jéhovah Com os 7 nomes compostos de Jeová se rapportent seulement se entregam somente au nom de no Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Tu es le grand Jéhovah Você Jireh. é o grande Jeová Tu es Jireh. le grand Jéhovah Você é o Rapha. grande Jeová Rafa. Tu es le El Você é Shaddai. o El Shaddai. Tu es le El Você Lion. é o El Elyon. Tu es le El Jibo. Você é o El Gibo. Oh Dieu notre Oh Père. Deus nosso Pai. C'est à toi seul. É só você Rapporte les 7 noms composés que de se junta Jéhovah. aos 7 nomes compostos. C'est pourquoi Seigneur notre É por Dieu, isso, Senhor nosso Deus, bénis notre pasteur. abençoa nosso pastor. Bénis notre frère. Abençoa nosso negócio. Le frère Gédé. Le frère Jude. O irmão Gide, Qui a apporté la que parole. trouxe a palavra. Bénis ce ministère. Abençoa seu ministério. Bénis sa charmante Abençoa épouse. sua querida esposa. Bénis ses enfants. Abençoa seus Et filhos. bénis chacun de E nous. abençoa cada um de nós, nosso Qui ont Deus. dit Amen à la Que disse amém na parole. palavra. Bénis nos dîmes et nos Abençoa nosso offrandes. dízimo e oferta. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, nous sommes à la fin de notre chegamos vie. no fim da Nous reunião. voulons retourner à la Queremos maison. regressar em Mais casa. laisse que Dieu, Deixa que, ó Deus, que tu puisses que retourner possas regressar avec tout un chacun com cada de um nous. de nós.
bénis nos dîmes, Abençoa nossos dízimos. bénis nos offrandes, Abençoa nossas ofertas. bénis même les plus faibles, Abençoa até o mais fraco. parce que nous croyons Porque acreditamos devant le nom de que Jésus, diante do nome de Jesus, tous les démons tremblent. todos os demônios Devant le estremecem. nom de Jésus, Diante do nome de Jesus, nous sommes capables. somos capazes. David, David, pour vaincre Goliath, para vencer Golias, il avait le nom de Jésus. ele tinha o nome de Jesus. Nous aussi, oh Dieu, Nós também nous allons repartir vamos voltar avec le nom de com o Jésus. nome de Jesus. Merci notre Père. Obrigado, nosso Mais Pai. nous t'acclamons, Nós te nous aplaudimos, te bénissons. te bendizemos. Toi le roi des Tu, rois, o Rei dos Reis, toi le Seigneur des o seigneurs, Senhor dos Senhores, le seul vrai o Dieu, único verdadeiro Deus, adorable, adorável, dans tous les temps, dans tous les temps em todos os tempos et dans tous les âges. e em todas as Nous le eras. demandons par la Nós o foi, pedimos pela fé, comme tu l'as dit. como disseste. Si nous demandons au Se nom de pedimos no Jésus, nome de Jesus, Jésus nous donne toutes choses. Jesus nos dá todas as coisas. Merci Père. Obrigado. Merci notre roi. Obrigado, nosso Rei. C'est au nom du Seigneur É no Jésus. nome do Senhor Jesus.